a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar, bronzear o corpo todo sem censura, usar a liberdade de uma vida sem frescura. Gostei da última frase da A2, assinando a nossa trilha sonora essa semana. Usar da liberdade para levar a vida sem frescura. Como a gente tem dificuldade de fazer isso, não é, A2? Como a gente tem dificuldade. Esses dois rapazes talentosos assinam a nossa trilha sonora. É a banda A2, que para mim já basta os dois, porque eles são muito bons e fazem um revival de músicas que a gente não pode, não deve esquecer. E falando em esquecer, o nosso assunto principal de hoje, da nossa plateia, tem a ver com um tema que a gente precisa abordar mais: Alzheimer. Você sabe que o Alzheimer provoca a progressiva e inexorável deterioração, tem que dizer soletrado porque é difícil viver, imagina falar, das funções cerebrais. E aí tem perda de memória, da linguagem, da razão, da habilidade de cuidar de si próprio. Como isso nos afeta, né? E como cada vez mais gente tem um mal de Alzheimer, como é conhecido. A recente exibição do filme concorrente ao Oscar, inclusive com a maravilhosa Julianne Moore, indicada também ao Oscar, traz para a gente uma reflexão em relação ao mal de Alzheimer. Para Sempre Alice é um filme que nos faz pensar, principalmente por conta da precocidade da doença. Alice é um personagem interpretado por Julianne Moore, que tem 50 anos e aí de repente se depara com a sua falta de memória. Quando é que a falta de memória tem que nos preocupar de fato? Quando o alvo é o Alzheimer. O que a gente pode fazer para se prevenir em relação ao Alzheimer? Como é que cuida? Como é que trata? Como devemos tratar alguém na nossa casa com Alzheimer? Existem medidas paliativas de convivência do paciente com a doença? Como é que acontece esse tratamento que termina levando as pessoas de 8 a 10 anos? Elas têm, em média, um tempo de vida de 1 década. Então, para falar sobre esse assunto tão importante, para nos ajudar a esclarecer, eu recebo aqui o neurologista daqui a pouco, já na nossa área VIP, João de Carvalho. Ele vai conversar com a gente sobre esse assunto, já está aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Já nós vamos conversar aqui no nosso sofá. No nosso conteúdo da área VIP de plateia, a gente vai mostrar que Teresina parou com a edição 2015 da Parada de Cinema, que aconteceu no Teatro do Boi, de 9 a 11 de abril. Esse projeto incrível foi idealizado pela jornalista e produtora cultural Tássia Araújo, que está na nossa plateia. Ela tem outros projetos, aliás, ela não para, e ela vai nos dizer qual foi o resultado disso, se realmente compensa esse tipo de investimento num projeto interativo, num projeto que circula a cidade, que é bem legal. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com a jornalista Tássia Araújo sobre esse assunto. Na nossa plateia normal, nós recebemos aqui estudantes do CEUT, de jornalismo, publicidade e propaganda. E a gente tem também o Amaury Jucá, esse cara que eu não faço de jeito nenhum esse programa sem ele. Quando eu faço, o pessoal reclama, viu? Tudo bem, Amaury? Tudo bem, Maia. Conte-me tudo. Boa noite, pessoal da plateia. Boa noite, pessoal de casa. Falando de Alzheimer, você sabe que as pessoas, aliás, a indústria de medicamentos cada vez mais investe em medicamentos que pode proporcionar um prazer para o homem, né? Que levanta a moral do homem, digamos assim, mas esquece de investir mais na busca da cura para o Alzheimer. Quer dizer, daqui a alguns anos nós vamos ter um monte de velhinho, tudo empinado, com a força total, mas não vão lembrar para que é que serve aquilo. Aí não adianta nada. Maia, você tem que fazer graça mesmo, viu? Porque esse é um assunto bem sério. A gente tem que rir para poder relaxar para falar de um assunto tão importante. Depois a gente vai perguntar para o doutor para saber sobre essa questão dos investimentos para o Alzheimer. Mas eu quero convidar o pessoal de casa para o dia 26, né, no Teresina Hall. Sim. Aliás, não é um show, são 3 shows. Eu, João Cláudio Moreno e Zé Lezinho da Paraíba. Dia 26 de abril, no Teresina Hall, a partir das 7 da noite. Ingressos antecipados você adquire lá no Riverside, na loja da Calor Produções, tá bom?
Muito bom. Vamos agora à nossa inspiração. Quando você tinha 7 anos, quais eram os seus sonhos? Ganhar uma boneca nova? Um carrinho, brincar com os amigos na rua? O nosso inspiração de hoje tem a ver com isso também. Você vai conhecer a Ana Mel, que apesar da pouca idade, tem muitos sonhos, né? E tem sonhos maiores, inclusive, do que de outras crianças. Vamos ver as imagens. Olha aí a Ana Mel. Ela quer abrir uma biblioteca no sertão de Alagoas. Esse é um dos sonhos dela. A Ana Araújo Rocha Silva, de 7 anos, exatamente isso. Ela só tem 7 anos, é pequena como você vê nas nossas imagens. Ela é estudante de uma escola pública do interior de Alagoas, em Mata Grande. Sente muita falta de um lugar para fazer consultas de trabalhos na escola. Também lugar para a população da zona rural ter acesso ao aprendizado gratuito e diversão. E ela fez a carta, né? Aí você vê a Ana, né? E a carta que foi escrita por ela para sua tia pedindo ajuda para montar uma biblioteca. Quantas crianças nesse país têm se mobilizado em relação à educação, né? A gente vê exemplos pelo mundo, mas no Brasil cada vez mais as crianças estão mobilizadas em torno da educação. Você também pode fazer uma carta, um abaixo-assinado, uma sugestão para a Assembleia Legislativa, para a Câmara, para o Congresso Nacional, para o prefeito, para o governador, para o empresário do seu bairro. Você pode mobilizar pessoas, para alguém da sua família que pode ajudar. O importante é a gente não ficar parado. Acho que a Ana é emblemática no que diz respeito a isso. Mas olha, falando em gente emblemática, a minha entrevista nacional dessa semana é Sara Menezes, a nossa menina de ouro do judô feminino brasileiro. As Olimpíadas de 2016 batem a porta e a Sara Menezes já começa a pensar nos seus adversários, que ela revela nessa entrevista, e também suas preocupações com o CT, o Centro de Treinamento que leva o nome dela e que pode ficar sem funcionar por falta de apoio no pagamento do aluguel a partir do próximo semestre. Vamos ver o que vem por aí. O Falando Nisso conseguiu um horário nos tatames com a menina de ouro do judô brasileiro, Sara Menezes. Sara nos recebeu no centro de treinamento que leva o nome dela, em Teresina. Ela nos contou sobre suas preocupações com o lugar, que precisa de mais apoio institucional e privado, sob pena de deixar de funcionar no segundo semestre, mesmo atendendo a 800 crianças e adolescentes. Sara também abriu o jogo e falou da sua principal adversária, ela mesma. No nosso papo com a medalha de ouro olímpico do judô feminino brasileiro, o nosso alvo, claro, foram as Olimpíadas de 2016 no Rio. Afinal, contagem regressiva já começou. Você já fechou os olhos e já imaginou a Olimpíada de 2016? Já. Com o Brasil todo bem já perto? Ali acompanhando, sim, de olho em você? Poderia ser amanhã. Porque a ansiedade está tão grande. As pessoas perguntam e a gente fica aquilo na cabeça todo o tempo. Muito legal a entrevista com ela, divertida, tensa por conta da responsabilidade, mas uma entrevista importante até para a gente saber o que anda fazendo, o que pensa e o que anda sentindo, principalmente a nossa menina de ouro do judô brasileiro. Olha, se você quer sugerir nomes para o nosso programa, falando nisso, @meionorte.com. Se você quiser ver as fotos dos nossos bastidores, essa semana fotografado pelo Tibério Hélio, um dos caras mais preparados, conectados, cheio de novidades. Eu fico olhando a cobertura dos eventos que o Tibério faz e fico impressionada. Agora, em maio, ele vai participar de um mega evento sobre noivas. O cara é tão importante que vai ter uma exposição, é um evento regional, e vai ter uma exposição só dele sobre noivas. Eu fico pensando quanta gente vai sonhar ser fotografada por você num evento tão importante como é o Dia do Casamento, depois dessa exposição, onde a gente vai ver tudo lá, toda a sua obra de arte. Tibério é um cara incrível, dá palestras, faz palestras em universidades pelo Brasil afora. É um cara que tem estrutura, talento, é bem relacionado, muito bacana. E as fotos estão na nossa fanpage dos nossos bastidores ou no nosso blog, falandonisso.meionorte.com. Antes de ir para o intervalo, vamos dar o recado do Carvalho? Carvalho adora saber que a gente gosta de economizar e nos ajuda a fazer isso. Pode rodar. O
O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em 3 vezes sem juros o valor de suas compras do mês. E já no setor de eletro, você divide em 10 vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho, tem sempre um bem pertinho de você. A nossa outra dica antes do intervalo são os cursos do Senac. E a gente quer dar ênfase aos cursos na área de vendas, né? Ideal para quem quer obter resultados positivos e de destaque nesse cenário que é tão competitivo. E aí tem cursos como marketing em vendas, negociação em vendas, supervisão de vendas, fiscalização de lojas. Todos esses cursos estão com matrículas abertas no Senac. Você liga 3228-9500 ou acessa senac.pib.gov.br. Em outro estado, você pode acessar o site nacional do Senac. Eu vou para o intervalo comercial com essa dupla incrível A2, um projeto acústico assinando a nossa trilha sonora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Alzheimer com o Dr. João Carvalho, neurologista, que está aqui já nos nossos estúdios. Eu volto em instantes. Até já! Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale um paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.